Fala, meus consagrados, Eu sei que esse semestre está difícil, Essa matéria de sociologia também é difícil, Que o professor parece que fala e a gente não entende. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Entende, mais ou menos desse jeito. Mas eu tô aqui porque Aqui tem coragem. então vou tentar explicar para vocês, Não sou um professor, mas prometo dar o melhor de mim e tentar explicar, fazer com que vocês compreendam um pouco mais do Louis Althusser, não sei se é assim que fala, mas Althusser, e o Bourdieu, não é mesmo? E peço para vocês que leiam, os textos, é fundamental que leiam, aquele artigo que o professor passou do Althusser e principalmente o texto A Escola Conservadora do Bourdieu. O Capital Social, o Capital Cultural, é bom ler também, mas se não tiverem tempo, optem então pela Escola Conservadora. E não esqueçam do filme, porque eu acredito que ele vai pedir o filme Entre os Muros da Escola, e tem muita relação com o Bourdieu, Acredito que com o Althusser também, e mais pra frente vai ser explanado. Bem, pensando até mesmo na questão do capital cultural, e para dar uma introdução no pensamento do Bourdieu, eu acho válido trazer trechos de alguns livros que vão contribuir para uma reflexão além daquilo que está no texto do Bourdieu, e que eu acredito que contribua muito para a prova, porque um professor gosta que a gente escreva bastante na prova, então eu acho que contribui. E esses 3 livros, são eles aqui que eu vou trazer para vocês alguns trechos, que é o 1984 do George Orwell, A Política do Aristóteles, que é a Política do Aristóteles, e A Genealogia da Moral do Nietzsche. Aqui. Bem, vou começar lendo um trecho então do Orwell, do 1984 do Orwell, que eu recomendo esse livro, é muito bom. Então vou ler para vocês. Ao longo de todo o tempo registrado, e provavelmente desde o fim do Neolítico, existem 3 tipos de pessoa no mundo: as altas, as médias e as baixas. Estas pessoas se subdividiram de várias maneiras, responderam a um número incontável de diferentes nomes e seus totais relativos, bem como sua atitude uma para com as outras, tem variado de uma época para outra. Mas a estrutura primordial da sociedade jamais foi alterada. Vou repetir. A estrutura primordial da sociedade jamais foi alterada. Mesmo depois de tremendas comoções e mudanças aparentemente irrevogáveis, o mesmo modelo sempre tornou a se formar, assim como um giroscópio sempre reencontra o equilíbrio, por mais que seja empurrado nesta ou naquela direção. Agora, os objetivos desses 3 grupos são inconciliáveis. O objetivo dos altos é continuar onde estão. O objetivo dos médios é trocar de lugar com os altos. O objetivo dos baixos, e isso quando tem um objetivo, pois uma das características marcantes dos baixos é o fato de estarem tão oprimidos pela trabalheira que só a intervalos mantêm alguma consciência de toda e qualquer coisa externa a seu cotidiano. É abolir todas as diferenças e criar uma sociedade na qual todos os homens sejam iguais. Assim, ao longo da história, um conflito cujas características básicas permanecem inalteradas se repete uma ou outra vez. Durante longos períodos, os altos parecem ocupar o poder de forma absolutamente inabalável. Porém, mais cedo ou mais tarde, sempre chega o dia em que eles perdem ou a confiança em si mesmos, ou a capacidade de governar com eficiência, ou as duas coisas. São derrubados pelos médios, que angariam o apoio dos baixos, fingindo lutar por liberdade e justiça.
não bem atinge seu objetivo, nem bem atinge o seu objetivo, os médios empurram os baixos de volta para sua posição subalterna, a fim de se tornarem eles próprios os altos. Nesse momento, um grupo de médios desprende de um dos dois grupos, ou de ambos, e o conflito recomeça. Dos três grupos, apenas os baixos jamais conseguem, nem temporariamente, sucesso na conquista de seus objetivos. Seria exagero dizer que ao longo da história nunca houve progresso material. Mesmo hoje, num período de declínio, o ser humano médio está fisicamente em melhor condição do que há alguns séculos. Mas nenhum progresso na área da riqueza, nenhum refinamento da educação, nenhuma reforma ou revolução jamais serviram para que a igualdade entre os homens avançasse 1 milímetro que fosse. Do ponto de vista dos baixos, nenhuma mudança histórica chegou a significar muito mais que uma alteração no nome dos seus senhores. Então, meus caros, isso é antigo na história. Então, desde sempre existiu esses altos, esses médios, esses baixos, né? Desde que há então essa propriedade privada, essa ideia, né, de que as pessoas têm domínio sobre algo, que algo pertence a elas. E na política do Aristóteles isso fica muito claro. A gente vai voltar lá para a Grécia Antiga. E qual era o pensamento do Aristóteles? O pensamento do Aristóteles para essa época. E era aceito nessa época, né? Era consenso, basicamente, relacionado à escravidão. Mas, primeiramente, né, eu vou me referir então a essa questão do mandar e do obedecer, e depois com relação à palavra, que também é valorizada por Bourdieu. Tá bom? Então, o que o Aristóteles diz na sua política? Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros, como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem, são os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão. Porque para eles nada é mais fácil que obedecer. Estão vendo? Então, essa ideia de que existem pessoas que só conseguem usar o corpo, que não têm capacidade de usar o intelecto, e a única coisa que resta para elas é obedecer. Então, isso já é antigo, né? Desde Aristóteles. Não? Então, lá na Grécia Antiga se pensava assim. Então, aquilo que o Orwell diz, né? Sempre na história existe os altos, a gente vai concretizar. E relacionado a isso também tem a ver a palavra, tem a ver as definições, porque aqui Aristóteles está definindo que ele, praticamente, porque ele julga a partir do próprio umbigo, que ele nasceu para mandar. E as outras pessoas, e aqueles que são escravos, nasceram para obedecer, mas isso com o poder da palavra. E quem tem o poder da palavra? A elite. Mais à frente, Nietzsche vai dizer isso. Mas primeiramente, né, eu acho que vale ressaltar também o que Aristóteles diz da palavra. Né? Ele diz: o homem só entre todos os animais tem o dom da palavra. A voz é o sinal da dor e do prazer, e é por isso que ela foi também concedida aos outros animais. A palavra, porém, tem por fim fazer compreender o que é útil ou prejudicial, e, em consequência, o que é justo ou injusto. O que distingue o homem de um modo específico é que ele sabe discernir o bem, o justo do injusto, e assim todos os sentimentos da mesma ordem cuja comunicação constitui precisamente a família do Estado. Então a palavra é fundamental para a comunicação, mas é fundamental para definir coisas. E agora, com Nietzsche, a gente vai ver quem é que define as coisas. Né? Quem que define as coisas? Nietzsche, ele era filólogo. Então ele foi pesquisar a origem das palavras, e nessa pesquisa da origem das palavras ele descobriu algo. Né? E ele nos diz aqui na sua Genealogia da Moral. Ele diz: a indicação para o caminho certo me veio por meio da pergunta sobre qual é, afinal, o sentido etimológico das designações de bom usadas em diferentes línguas. Percebi então que todas elas reconduziam à mesma metamorfose conceitual, que, em toda parte, aristocrata, nobre, em termos corporativos, é o conceito básico a partir do qual se desenvolveu necessariamente o bom, no sentido de distinção espiritual. Guardem isso, distinção espiritual. O termo distinção é muito caro a Bourdieu. Ele tem até um livro chamado A Distinção.
Então, a partir do qual se desenvolveu necessariamente o bom, no sentido de distinção espiritual, de nobre, de espiritualmente respeitado, de espiritualmente privilegiado. Um desenvolvimento sempre paralelo àquele outro que considera vulgar, plebeu, baixo, parte do conceito de ruim. Então, lá antigamente, nos primeiros desenvolvimentos da língua, quando começou a se desenvolver a língua escrita e falada, primeiramente falada, depois escrita, então se definiu o que era bom. Quem se definiu bom? Aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham capacidade de desenvolver, aqueles que estavam na elite, seja política, econômica, definiram a si mesmo como bons, como coisa nobre, como coisa culta, e definiram o seu oposto, a plebe, aquilo que vinha de baixo, como coisa ruim, o seu oposto, coisa ruim, coisa desprezível. E isso a gente vai notar que vai se repetir também na história, vai se refletir, e a gente vai ver isso em Bourdieu. A gente vai ver que tem as pessoas que se consideram superiores, que querem se distinguir e definem as coisas, definem a cultura. Isso é cultura, isso não é cultura, isso é bom, isso não é bom. Então, a história se repete, meus caros, e é isso, essa é a introdução, espero que curtam. Isso também é, de certo modo, capital cultural, porque quando você tem capital cultural, não que eu tenha muito, mas, por exemplo, se você conhece esses livros, você tem uma amplitude da imaginação, você tem um monte de experiências antecipadas, você tem um aparato, você tem a quem recorrer, a sua imaginação trabalha melhor, porque você tem vários exemplos com que você pode trabalhar para explicar um mesmo assunto. Então, isso também é capital cultural, você ter acesso à literatura, você ter acesso a obras, e mais à frente vai ser explicado, o estado objetivado do capital cultural, que é você ter algo material. Então, espero que aproveite então o que vai a vir adiante, que é a aula do Pierre Bourdieu. Bem, pessoal, então começando a falar mesmo da teoria do Pierre Bourdieu, precisamos entrar no contexto. Então o contexto do Bourdieu é o século XX, e na França, então o contexto socio-histórico, século XX na França, e ele vai tratar do problema da escola na França, e que também serve, se a gente observar, para outras escolas do mundo, inclusive a do Brasil, mudando-se algumas coisas, mas o princípio é basicamente o mesmo. Bem, então, ali na França do século XX, a educação passa a ser obrigatória. A educação que até então era exclusiva para algumas pessoas que tinham mais condições, passa a ser obrigatória e todos têm de adentrar na escola. Então, classes que antes estavam excluídas passam a fazer parte. Então, filhos de pequenos empresários, filhos de agricultores e da classe operária, Então, começam a adentrar na escola. Então, o número de alunos aumenta, exponencialmente. Então, a gente sempre tem na história algo que é o desequilíbrio entre quantidade e qualidade. Quando a gente tem muita quantidade, a qualidade realmente acaba decaindo. Então começa a acontecer uma crise na educação, Então há uma crise na educação de fracasso escolar, porque até então aqueles que não iam bem na escola, a escola excluía. Olha, não vai bem, adeus, a escola não é para você. Mas a partir então dessa questão de ser obrigação, não podia excluir, então tem que dar um jeito de se virar. Então começa a ter muitos casos de fracasso escolar, ou seja, pessoas que não vão bem, pessoas que não cumprem aquilo que a escola almeja para elas, o contrário então do êxito, ou seja, quando a criança se sai bem na escola e depois consegue um bom emprego, seja no setor privado, seja no setor público. Então começa a acontecer uma crise, Então muitos casos também de indisciplina, Casos de alunos que vão para a escola, não aprendem e ainda atrapalham. E da onde vem essa crise? Então essa é a grande questão trabalhada por Bourdieu, Por um lado nós temos os defensores da ideia do capital humano, E o que vem a ser esse capital humano? Ou seja, que a responsabilidade por essa crise é dos alunos. Por quê? Porque a escola dá para eles o material,
né? Dá para eles a vaga, dá para eles os professores, mas eles não aprendem por culpa deles, né? É o discurso do mérito, mas também é um discurso econômico, no sentido de quê? De que eles acreditam que somente investir, ou seja, construir escolas, distribuir material didático, pagar os professores, fornecer todo esse aparato já basta para que haja uma educação de qualidade. Então isso já basta. O resto é responsabilidade dos alunos. Os alunos que têm que se virar, os alunos que têm que aprender, porque tudo já foi fornecido para eles. Só que para Bourdieu, a questão, o problema é diferente. O problema é outro. O problema da educação é cultural, né? Então, Bourdieu vai tratar do capital cultural. A escola está, assim, com muito fracasso, né? Por causa do capital cultural, que poucos alunos têm e a grande maioria não tem. Fora esse capital cultural, existem outros fatores também, mas o principal para Bourdieu é o capital cultural. E o que é esse capital cultural, né? Bourdieu depois vai dizer que tem 3 estados do capital cultural, que eu vou dizer mais à frente, mas o capital cultural essencialmente é essa cultura, né, herdada, porque tanto o capital cultural quanto o capital social são uma herança. Então, essa cultura, esse conjunto de conhecimentos sobre certos assuntos, né, que são passados, então, de geração para geração, né? Então, um conhecimento da arte, um conhecimento da música, né, coisas consideradas elevadas. Então, em síntese é isso. Então, quais são os três estados do capital cultural que vão nos ajudar a entender melhor o que ele é? Então, o primeiro estado do capital cultural é o estado incorporado. O que isso significa? Significa que para eu ter esse capital cultural, para eu o adquirir, eu preciso estar presente. Eu preciso, né, estar ali para poder incorporá-lo. Então, eu preciso ver uma obra de arte, eu preciso ouvir uma música, eu preciso assistir a uma peça de teatro, eu preciso ler um livro. E tudo isso demanda o quê? Demanda tempo. Então eu preciso ter tempo. Eu preciso ter conhecimentos também prévios que me ajudem a compreender isso. E onde que vai se conseguir isso? Só nas famílias da elite, onde isso já é comum. Então ali, né, o aluno vai ter tempo, porque ele não precisa trabalhar, né, ele não precisa ajudar os pais em nada, e ali ele vai ter tempo então para usufruir desse capital cultural. O segundo estado é o estado objetivado. Objetivado de objeto. Então, aquilo que dá para tocar, aquilo que dá para ver mesmo. Então a gente está falando das obras de arte, a gente está falando, né, de um CD ali de música clássica, a gente está falando de um livro, então o objeto. E esse estado objetivado ele pode ser tão somente um capital econômico, no sentido de valor, se quem o detém não tem a capacidade de compreender aquilo. Porque não basta você ter um quadro, né? Se você tem um quadro na sua casa, um Monet, um Picasso, e você não entende o significado, aquilo só é um capital econômico. Para você entender esse significado, você tem que ter essa herança também, você tem que ter conhecimentos prévios, essa cultura que lhe permite compreender, né, esse estado objetivado. Então, esses objetos de arte, esses objetos da cultura. E, por fim, o estado, né, institucionalizado, né, que o Bourdieu vai resumir basicamente no diploma, né, o diploma que atesta a cultura, porque alguns cursos são mais valorizados do que outros, e os cursos mais valorizados são feitos por aqueles que têm maior cultura, e quando eles recebem esse diploma do melhor curso, da melhor instituição, comprova então que eles são mesmo a elite, que eles têm cultura. Então, esse estado institucionalizado. Então, uma vez adentrado, né, nesse conceito do capital cultural, a gente pode falar um pouquinho do capital social, que não é o mais importante nessa fase, né, ou seja, da escola, mas que vai ter grande influência depois que o aluno sai, né, dessa escola, que ele está com o seu diploma na mão. Então, o capital social
é basicamente a pertença a um grupo, né, um grupo ali que te dá vantagens, que te dá favorecimentos, que te dá benefícios, né, de você usufruir então dessas relações. Isso também é transmitido, né, é uma herança. E, por exemplo, se há uma família de médicos, essa família de médicos conhece outra família de médicos. Então, quando o filho dessa família sai então do curso lá com o diploma, ele já tem praticamente um emprego garantido. Do mesmo modo, uma família de advogados, né? Uma família de engenheiros. Então, é todo um círculo de favorecimentos, né? Que fazem com que se reproduza também essa desigualdade, porque as pessoas vão ir para os ciclos mais altos, né, da sociedade mais facilmente. Então, encerrando essa introdução ao capital cultural, capital social, e agora vamos entrar mesmo no problema da escola, a escola conservadora do texto do Bourdieu, esse grande problema da escola, que é em função do capital cultural, também, né, um pouco do capital social, do ethos, mas vai ser explicado, né, com mais abrangência mais adiante. Agora vamos tratar propriamente, né, do texto principal, que acredito que todos tenham lido. Se não leram, peço que leiam, porque é o principal. O texto do capital cultural, do capital social e dos excluídos do interior, todos eles estão, de certo modo, englobados nesse capítulo da escola conservadora. Então é imprescindível, eu diria mesmo, que leiam, porque o texto faz com que nós assimilemos melhor aquilo que o autor quer nos dizer. Então, vamos tratar propriamente da escola conservadora, né? Mas por que Bourdieu dá esse nome escola conservadora? Ela é conservadora porque ela conserva algo que já é comum, que era comum antigamente, que era a desigualdade, né? Ou seja, poucos tinham acesso à educação de qualidade, enquanto os outros não tinham. Mas houve essa mudança, houve essa obrigatoriedade do ensino, essa busca por uma universalização. Então pensou-se que a escola tinha se tornado democrática, né? Agora ela acolhia a todos, né? Ela estava disponível a todos. Então uma escola democrática e também uma escola libertadora, né? Essa era a ideia, era isso que se pensava, porque a escola agora possibilitava a qualquer um ser o que ele quisesse. Só que para Bourdieu isso é um engodo, isso é uma enganação, isso é uma história para boi dormir. Então, ele chama de escola conservadora porque ela conserva aquilo que sempre aconteceu na história, né? E o que sempre aconteceu na história? Né? Existe então a elite, existe uma classe média, os médios, e existe lá os de baixo, que são a maioria, que são os pobres. E sempre os de cima são os mais favorecidos, são os privilegiados. Isso também se dá na educação e continuou acontecendo. Então vamos adentrar, né, nesse problema, nessa escola que aparenta ser democrática, aparenta ser libertadora, mas na verdade só reproduz as desigualdades que sempre foram reproduzidas. Bem, e por que isso acontece, segundo Bourdieu? Bem, por que uns se dão tão bem na escola e outros se dão mal? Como eu já disse anteriormente, é o capital cultural. Por quê? Porque um dos principais fatores que faz com que o êxito escolar, né, ocorra, Bourdieu, é a linguagem. Né? A linguagem é muito valorizada por ele fala muito da linguagem, e segundo ele, né, a forma como a criança se expressa, né, esse domínio então da sintaxe, né, desse conjunto de regras operacionais da língua, né, vai ser determinante no cursus, ou seja, na carreira escolar. Né? E para ele, então, para a criança se adaptar, né, adequadamente à escola, ela precisa ter o domínio dessa língua escolar. Ela precisa estar naquele contexto. E só tem o domínio da língua escolar quem tem isso em casa. E essa língua escolar é a língua falada pela elite, por aqueles que têm o capital cultural.
é falado em casa. Então o filho está acostumado ali naquele ambiente a falar daquele modo, a escutar o pai falando de um livro que leu, a assistir uma peça. Então tudo isso traz para ele um background, né, como o professor fala, traz para ele um background que faz com que ele então tenha um aparato, tenha onde se apoiar, né? Então ele domina essa língua escolar. Então o Bourdieu é categórico, né? Ele fala, só tem facilidade com a língua escolar aquele que pode ter ela como uma língua materna, ou seja, aqueles que aprendem isso em casa. E fora isso, né, fora esse fator da língua, tem também a questão do ethos. O que vem a ser o ethos? O ethos não é o capital cultural. O ethos é um conjunto de valores e práticas, ou seja, né, por exemplo, nas famílias de alta cultura é valorizado o estudo. Eles são incentivados a estudar, porque isso é um valor para eles. Na classe média, às vezes também não é todos os membros da classe média que dão valor para os estudos, mas uma grande parte deles também dá valor, sobretudo mais voltado então um pouco para a área técnica. Mas o pobre geralmente não dá valor nenhum para os estudos, né? O pobre, e isso não é tanto por culpa dele, mas é pelo passado, pela herança. Ele não herdou isso, ele se acostumou com esse meio de valorizar o trabalho manual, né? Então, a língua é muito valorizada e a questão do ethos. Então, essa criança que é da classe alta, ela domina a língua pelo meio, porque também o Bourdieu fala, além disso, que a maneira pela qual mais se adquire, uma maneira mais fácil de se adquirir o capital cultural, ele fala que se dá por osmose, ou seja, é natural, é no meio, você absorve aquilo. Então a criança no convívio absorve. Então essa criança de alta cultura tem vantagem sobre a criança de baixa cultura. Isso, então, pessoal, esse capital cultural, né, juntamente com o ethos, vão influenciar diretamente a criança no seu desempenho escolar. E por sua vez, esse desempenho escolar vai praticamente decretar o que vai acontecer no futuro. Se vai ser um bom profissional, se vai ter um bom diploma, se vai se formar num bom curso, ou se vai ir para os cursos de menores prestígio, né? Se vai se formar em curso técnico, enfim. Então é ali na infância, né, nesse período aí, basicamente do quinto ano, da quinta série, que vai ser definido, né, quem vai ser o quê. Tudo já é definido muito cedo, segundo Bourdieu. Então, trabalhando isso, agora vamos mais, né, para as questões mais adiante. Então, a criança, o jovem, né, o adolescente, também por essa perspectiva de uma escola libertadora, de uma escola democrática, ele entra, né, com uma esperança de que poderá ser alguém, né, de que poderá conquistar algo grande na sociedade, né, um bom curso, um bom diploma. Entretanto, né, pela própria estrutura como a escola se organiza, ou seja, ela não dá a cultura, mas ela espera que o aluno venha já com esse capital cultural de casa. Então ela acaba selecionando, mesmo que ela não queira fazer isso, pela forma como ela é estruturada, né, ela faz com que então essas pessoas que não têm esse capital cultural, por mais que ela seja esforçada, né, por mais que ela estude muito, né, ainda assim ela não consegue chegar ali no mesmo patamar do que a classe alta. É ínfimo o número de pessoas das outras classes que consegue chegar, né, ao mesmo nível da classe alta. Então é ínfimo esse número de alunos, né? Por mais que ele tenha uma esperança, isso com o tempo vai se esgotando. Por quê? Porque a própria escola então vai determinar, vai falar para ele, vai orientar ele, olha, o melhor caminho para você não é esse, o melhor caminho é aquele, porque você não tem isso, não tem aquilo. Então a escola, que primeiramente vende a ideia de que a criança, né, de que o jovem poderá ser alguém na vida, ela acaba o desmotivando, né? Seja pelo sistema como um todo, ou seja nos particulares. E quem tem um grande papel de influência nisso, seja isso consciente ou inconscientemente, é o professor, né? O professor, né, ele é fundamental nessa tomada de decisão do aluno, né,
Ele que vai praticamente bater o martelo e falar: você vai para tal instituição, você vai ser alguém, você vai ser isso, você vai aquilo. Não que ele tenha o poder para isso, mas a sua influência, aquilo que ele diz, marca muito. E o que é comum? O professor valorizar em todo o curso, até lá no final, e principalmente lá na academia, ou seja, lá na universidade, mas em todos os cursos, a linguagem. O professor, ele sente, de certo modo, uma atração, né? Ele se sente já atraído quando ouve aquela linguagem que ele está acostumado, aquela linguagem escolar, aquela linguagem da alta cultura. Então ele tende e ele trata de modo especial os alunos que têm essa síntese, que têm essa capacidade de se comunicar com a linguagem, né? Que você absorve somente do capital cultural, né? Aí, nesse sentido, outro fator também que contribui dessas famílias e tem a ver também com capital social é as informações do meio, as informações do acesso. Então, a pessoa que tem esse capital social, que tem esse grupo de relações, que tem amigos, né, que tem pessoas que conhecem o meio e tem esse capital cultural, ela vai saber em qual curso investir, qual a melhor escola, para onde eu vou depois. Então, essas informações que a classe média tem pouca e que a classe baixa lá não tem quase nada, né? Exemplo, isso, né, acontece que nos países também acontece que no Brasil, eu particularmente só fui saber de universidade, de faculdade com 17 anos, que eu fui saber que existia uma faculdade, que me falaram, que enquanto isso eu tinha colegas que estudaram comigo numa escola, né, a ETEC, que já vinham se preparando para entrar numa universidade desde crianças, né, que os pais já colocavam dinheiro na poupança pensando na faculdade, e a meta da vida da pessoa era passar no vestibular da Unicamp, por exemplo. Então a informação, né, a gente não domina, porque no nosso grupo, no nosso capital social não tem isso. O nosso capital cultural é baixo, então a gente nem sabe que essas coisas existem, então a gente nem sabe como que a gente vai pensar e entrar, né? Então isso também é determinante, né? Agora, falar um pouco mais então dos excluídos, né? Dos excluídos do interior. Não significa os excluídos do interior que são as pessoas que vêm do interior. Não, esse fator também conta. Por exemplo, uma pessoa que ela é de Paris, ela tem mais acesso à cultura do que uma pessoa que é lá do interior da França. Mas quando Bourdieu fala dos excluídos do interior, ele fala dos excluídos do interior da escola. Dentro da escola, eles acabam sendo excluídos. E como que isso acontece? Quando os alunos não conseguem dar conta daquilo que é proposto pela escola, né? Então eles ficam à margem. E nisso começa um processo de resignação por parte dos alunos, porque eles começam mesmo a se sentir excluídos, eles começam a não dar conta, eles começam a pensar: isso não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou aqui por obrigação. E aí começam então os casos de rebeldia, né? Começam os casos que a gente conhece mais, tanto no curso, né, por casos de indisciplina, que são considerados indisciplinas, sobre certo ponto de vista. Então começam esses casos, e que agora prestem atenção, que é muito exposto, ou seja, está muito claro no filme que o professor passou para nós, que é aquele filme Entre os Muros da Escola. E o que acontece naquele filme? Os alunos, né, lá eram pobres, alguns vieram de outros países, não se adaptaram, né, ao meio ali, porque imagina, se nem quem nasce na França tem aquele capital cultural, imagina quem veio de outro país, que a cultura lá é outra. E o Bourdieu também alerta muito para essa questão. As pessoas que vêm de outros países, que estão na periferia, sofrem muito mais, porque elas não têm conhecimento dos meios, não têm capital cultural, praticamente elas estão abandonadas, né? Então elas entram na escola e acabam se excluindo, porque aquilo realmente não foi feito para elas. Disse que foi feito para todos, mas na verdade não foi feito, porque eles não têm aquele básico que seria, né, para a escola, né? Eles não têm esse capital cultural, eles não sabem nem como estudar. Então Bourdieu fala:
seria preciso ensinar os alunos a estudar, ensinar um método racional. É idiotice para ele, para o Bourdieu, dizer que é idiotice acreditar que todo mundo já sabe estudar, que sabe chegar em casa e abrir um livro e ler, fazer anotação. Não é todo mundo que sabe, só sabe isso quem aprendeu em casa. Então, esses excluídos do interior são as pessoas que estão dentro da escola, mas acabam sendo excluídas pelo próprio sistema, pela forma como funciona o sistema, que é feito para desfavorecer os desfavorecidos e favorecer os favorecidos, né? Citando o próprio Bourdieu, ele diz isso: desfavorecer os desfavorecidos e favorecer os favorecidos. E no final dessa corrida, toda a escola ganha quem tem mais capital cultural. Então, quem não tem capital cultural está correndo com Fusquinha, enquanto quem tem um capital cultural está correndo com uma Ferrari, né? Então, praticamente... e a escola, então, o que ela faz? Ela pega casos que são ínfimos, então pequenos casos. Então, uma pessoa que conseguiu sobreviver a esse ciclo, né, a esse ciclo de reprodução de desigualdade, uma pessoa que venceu na vida sendo pobre, eles usam ela como exemplo. Olha só, ela venceu pelo mérito. Olha só, é só estudar. Mas é né? Enquanto que da elite são 100, 99 que sempre chegam lá. Então, é esse discurso, né, que cai para o lado das pessoas. Por quê? Que cai para o lado do indivíduo, né? É o indivíduo que é culpado, porque se justifica aquilo que o Bourdieu também vai dizer, a ideologia do dom. Ou seja, acredita-se que as pessoas têm o dom natural. Então, ele nasceu com aquilo. Por isso que ele consegue se desenvolver. É mérito dele, é inteligência dele, ele é superdotado. Então, falando da classe alta. Mas não, para Bourdieu o problema é cultural. Não é questão de mérito. A criança não teve as oportunidades que a outra teve. Ela não teve acesso à cultura, enquanto que a outra teve acesso à cultura. Então a escola quer justificar, dizer que é culpa do indivíduo, que é culpa do aluno, né? E que os outros se dão bem também por culpa dele, ou seja, por mérito deles, porque eles têm o dom, porque eles se esforçaram para isso, né? E são superdotados. E esse discurso do dom, o próprio pobre acaba aceitando. Ele fala, realmente, eu não nasci para isso, eu nasci para trabalhar. Né? Quem nasceu para isso é aquele cara é super inteligente, aquele cara é super dotado, aquele cara sabe muita coisa, leu muitos livros, eu, coitado, não sei nada, eu tenho que trabalhar mesmo, ele merece estar lá onde ele está. É esse o discurso que a escola reproduz e quer que todos acreditem, mas para Bourdieu é a grande farsa. A escola que se diz democrática e libertadora, na verdade, é uma escola que continua fazendo o que sempre foi feito. Ela reproduz a desigualdade, ela conserva, né, esse ciclo que sempre acontece na história da humanidade, infelizmente. E agora adentrando mais na questão do curso superior, então, por mais que esse aluno, né, super esforçado consiga chegar num curso superior, ele vai enfrentar outras barreiras. Essa questão da valorização da língua vai ser nítida, os professores vão preferir quem fala de uma maneira melhor. Mas há também o preconceito, segundo Bourdieu, que também seria uma forma de violência simbólica. Por quê? Porque não é uma violência, eles não vão bater no aluno, não vão xingar eles, mas vai ser uma violência daquela que todo mundo vai olhar torto. Todo mundo vai falar, entendeu? Sabe aquele olhar assim, isso aí é pobre. Então, para ele, quando o aluno chega sendo pobre, chega nesse alto escalão, ele é visto com maus olhos. Porque ele não faz parte daquele grupo que herdou esse capital cultural, daquele meio de relações do capital social. Ele não faz parte disso, ele veio de baixo e isso incomoda. Por quê? Porque a elite gosta do sinal da distinção. Ela quer se distinguir, né, dos baixos. Então, eu sou diferente, eu sou o melhor, eu sou a elite. De novo, voltando àquilo que eu disse lá atrás, né, do Nietzsche, que ele falou que os bons a nobreza se definiu a si mesmo como bom, né, e definiu o seu oposto como mal, que vem a ser a plebe. Então isso se reproduz, a história se repete, vai acontecendo. Aquele pensamento do Aristóteles, né, que ele diz que naquela época existiam pessoas que nasciam para
mandar e outras para obedecer, né? Isso também se reproduz. E aquilo que o Orwell, né, diz no 1984, que sempre existiu na história os altos, os médios e os baixos, que os médios às vezes trocam com os altos, mas os baixos sempre ficam onde estão, né? E nunca sequer na história a igualdade avançou 1 milímetro. É tudo falsidade, é tudo falcatrua. E parafraseando não, citando mesmo o velho Marx, né? A história se repete. A primeira vez como farsa e a segunda como tragédia. Então é isso, basicamente, o que acontece, né? E depois também tem a questão dos diplomas, né? Porque o diploma, por mais que o aluno então consiga se formar, o diploma dele não vai valer praticamente nada. Os diplomas que valem mesmo são os diplomas daqueles que estão no curso superior, daqueles que estão nos melhores cursos, né? Os diplomas das faculdades mais, né, baixas não valem nada. Então ele entra, ele se esforça pra caramba para conseguir um diploma que praticamente não vale nada, né? Ele fala, lá o Bourdieu fala que é um horizonte que quanto mais perto você chega, mais ele se distancia novamente. Então é uma ilusão, né? Você vai, se esforça, pega o diploma, mas ele não vale nada. Porque os que valem mesmo é aqueles que só a elite consegue ter acesso por ser uma elite do privilégio. Infelizmente é isso o que acontece e encerro. Mas então, o Bourdieu só critica? Não. Eu acho que acredito que isso também seja uma característica diferente, né, entre ele e os que a gente já estudou, o Durkheim e o Parsons, porque nenhum dos dois, nem o Durkheim nem o Parsons, propõem algo exatamente, alguma mudança, né? Eles são estruturalistas. E o Bourdieu, justamente por ter um pensamento mais de esquerda, marxista, ele acredita numa proposta de inovação, uma proposta de mudança que transforme, né, essa situação. E essa situação vai ser transformada com o principal agente sendo quem? O Estado. Essa é a lógica do pensamento de esquerda, basicamente, que é o Estado que conduz as coisas. Então todo um coletivo, a responsabilidade é do coletivo, a responsabilidade não é do individual, não é o aluno que vai resolver isso, é o coletivo. Então é o Estado que vai procurar transformar. Então uma hipótese, uma sugestão, uma alternativa, uma possibilidade que o Bourdieu propõe é que a escola, para minar essa indiferença, essa perpetuação, essa reprodução das desigualdades, é o que? A escola fornecer esse capital cultural, essa cultura igualmente para todos. Tratando, então, os desiguais, não de forma igual, mas tratando cada um da forma que deve ser tratado. Então, esses desiguais, eles têm que ser tratados de formas desiguais, não igualmente, né? Então, a escola tem que fornecer acesso cultural para todos. Ela tem que ser essa atravessadora. Por quê? Porque em casa ele não vai aprender, em nenhum outro lugar ele vai aprender, ele só tem a escola. Então, é a escola que deve fornecer cultura para todos, né? Não importa se existem museus, se já existem teatros, os estudos comprovam que por mais que eles sejam gratuitos pela questão de não valorizar isso, os pobres não vão, né? O maior acesso ainda é da elite. E o principal agente mesmo, porque onde se passa mais tempo é a escola. Então a responsabilidade recai sobre a escola. A escola, para Bourdieu, a principal função dela então será transmitir essa cultura. Transmitir essa cultura para todos. Essa é, no ponto de vista dele, a solução. Cultura para todos. Para minar um pouco as diferenças. Entretanto, vale ressaltar que não é simplesmente uma transmissão assim. Tem que haver também um aparato educacional maior. Por quê? Uma coisa é a mensagem ser distribuída, outra coisa é o receptor. Não é porque uma mensagem foi transmitida que garante que o receptor tenha compreendido perfeitamente. Então, tem que haver também uma preparação já, né, visando isso. Não só a transmissão, mas também uma preparação, ajudando então
né, o indivíduo, esses alunos, para que eles possam ter acesso à cultura, que eles possam compreender essa cultura, para daí, quem sabe, disputar. A gente sabe que isso, ele fala minar, então não vai sanar totalmente, mas minar um pouco essa desigualdade, essa disparidade entre a classe alta, né, e as classes inferiores a ela, a classe média e a classe baixa. Então o caminho é a cultura, o caminho é que todos tenham capital cultural. Então essa é a visão do Pierre Bourdieu.